Já aconteceu de olhar para um balanço financeiro e, sei lá, sentir que está encarando uma parede de números? É uma coisa meio comum, eu acho. A gente vê ali ativos, passivos, receitas, mas a pergunta que fica é: qual é a história que esses números estão tentando contar? O que eles dizem de verdade sobre a saúde, os riscos e, o mais importante, o potencial de uma empresa? Exatamente. E é bem aí que entra a nossa conversa de hoje. A gente vai usar como base uns trechos do livro Contabilidade Geral e Análise de Balanços Esquematizado para mergulhar nesse universo. E o primeiro ponto que o livro já deixa assim bem claro é que o objetivo não é decorar a fórmula. O objetivo é, e aqui eu estou citando, extrair informações das demonstrações financeiras para tomada de decisões. Ah, então é transformar número em inteligência. É isso, transformar números em inteligência. Perfeito. Então a nossa missão hoje é essa: decodificar a tal da análise de balanços. Vamos pegar esses conceitos que parecem super densos, acadêmicos, e transformar em ferramentas práticas. Seja para quem investe, para quem toca um negócio, ou até para quem só tem curiosidade de entender o que rola por trás dos resultados de uma empresa. E vale reforçar um ponto que os autores mencionam logo de cara, que é crucial. Isso aqui não é uma ciência exata, não tem uma lei específica que rege tudo. É um conjunto de técnicas, de normas, que os profissionais da área concordam em usar, sabe? Mas tem uma regra de ouro. Se os números que você está analisando não são confiáveis, Já era. já era. Toda análise perde o valor. É o famoso lixo entrando, lixo saindo. A base de tudo é uma contabilidade bem feita. Ok, então vamos começar a desvendar isso. Antes de sair calculando qualquer coisa, o material fala que é preciso arrumar a casa. Fazer uns ajustes, umas simplificações nas demonstrações financeiras para a gente conseguir comparar as coisas, né? Pensa nisso como preparar os ingredientes antes de cozinhar. Você não joga tudo na panela de qualquer jeito. Boa. Você pica a cebola, separa a farinha. Na contabilidade, é a mesma lógica. Por exemplo, juntar as contas caixa e bancos num nome só. Disponibilidades. Isso facilita muito a vida. O objetivo é padronizar a linguagem para a análise ficar mais limpa, mais direta. Entendi. É criar um padrão para poder comparar, sei lá, uma empresa de varejo com uma de tecnologia, mesmo que elas operem de jeitos bem diferentes. Exato. E nesse espírito de simplificar para enxergar melhor, os autores introduzem um conceito bem útil, o ativo operacional. A ideia, basicamente, é separar o que é o coração do negócio daquilo que é secundário. Gosto da ideia. Seria tipo separar o motor do carro dos acessórios. O motor é o ativo operacional, é o que faz o carro andar. O resto, tipo o sistema de som, o rack de teto, são outros ativos, mas não são o essencial da operação. Essa analogia do motor é excelente. E se o motor é o ativo operacional, um ativo não operacional seria como ter, sei lá, um quadro valioso guardado no porta-malas. Ele tem valor claro, mas não ajuda em nada o carro a se mover. Separar isso ajuda a gente a focar em como o motor da empresa está realmente funcionando para gerar receita. Certo, faz todo sentido. Depois de arrumar a casa, o próximo passo é entender o ritmo do negócio. E aqui é onde a coisa fica bem interessante, porque o livro fala sobre os ciclos da empresa. Sim, isso é fundamental. O primeiro é o ciclo econômico. É o tempo que um produto fica, digamos, morando na empresa. Desde o dia em que a matéria-prima é comprada até o dia em que o produto final é vendido. Basicamente, é o tempo de prateleira. Ok, o tempo que o estoque leva para girar. Mas isso é só metade da história, né? Porque vender não significa que o dinheiro entrou no caixa. Precisamente. E aí que entra o segundo ciclo, que é o mais crítico de todos, o ciclo de caixa ou ciclo financeiro. Ele mede o tempo, em dias, entre o momento em que você paga seu fornecedor e o momento em que você efetivamente recebe o dinheiro do seu cliente. Espera um pouco, deixa eu ver se eu entendi. Se esse ciclo for positivo, quer dizer que eu estou pagando meus fornecedores e só depois de um tempo é que eu recebo dos meus clientes? Exatamente, e essa é a realidade da maioria das empresas. Elas financiam seus clientes na prática. E esse buraco no tempo, esse gap, cria uma necessidade de dinheiro
para manter a operação girando. Então você está me dizendo que uma empresa pode estar vendendo horrores, mostrando um lucro gigante no papel, o ciclo econômico a todo vapor, e mesmo assim ficar sem dinheiro e quebrar? Isso é assustador. É assustador e é extremamente comum. É o que a gente chama de morrer de sucesso. As vendas crescem tanto e tão rápido que a necessidade de caixa para financiar essa operação cresce junto e a empresa não aguenta. O nome técnico para essa sede de dinheiro é necessidade de capital de giro, ou NCG. E como uma empresa lida com essa sede? Como ela sabe se tem água suficiente para beber? O capital de giro líquido, o CGL. Pensa assim, a necessidade de capital de giro, a NCG, é a sede da sua empresa. É o quanto de água ela precisa beber para sobreviver nesse deserto entre pagar e receber. O capital de giro líquido, o CGL, é a água que você tem no seu cantil. Ah, boa analogia. Se o cantil, o CGL, está mais cheio do que a sua sede, a NCG, você tem uma folga financeira, uma reserva. Agora, se a sua sede é maior que a água no cantil, você está em apuros, precisa achar uma fonte de água externa e rápido. A analogia da sede e do cantil é ótima. Deixa tudo muito mais claro. Ok, então já preparamos os números, entendemos o ritmo do caixa, agora como a gente começa a comparar as coisas? O material fala de duas lentes, a análise vertical e a horizontal. Isso, são duas formas bem simples, mas poderosas de olhar para os números. A análise vertical é como se fosse uma fotografia de um momento. Ela mostra a participação de cada item em relação a um total. É como pegar a receita de um bolo e ver que a farinha representa, 50% do peso total, o açúcar 20%. Dentro da empresa, ela responde perguntas do tipo: quanto dos meus ativos totais está concentrado em estoque? Ou qual porcentagem da minha receita vira despesa com vendas? Entendi. É uma análise de estrutura, de composição. E a horizontal? A análise horizontal já é como um filme. Ela pega a mesma conta, por exemplo, vendas, e acompanha ao longo de vários períodos, meses, trimestres, anos. O objetivo é ver a evolução, a tendência. As vendas estão crescendo 10% ao ano, o endividamento está subindo ou caindo. Ela mostra a direção e a velocidade do movimento. E eu imagino que o poder real venha de usar as duas juntas, né? Sem dúvida. A vertical pode te mostrar que hoje a dívida da empresa representa 70% de tudo que ela tem. É uma foto preocupante. Mas a análise horizontal pode mostrar que no ano passado esse número era de 50%. Agora você tem o filme. A foto não só é ruim, como a situação está piorando. E rápido. É a combinação que conta a história completa. Certo. Agora a gente chega no que parece ser o painel de controle de um avião. É a análise por meio de índices. O material agrupa em categorias como situação financeira, econômica, operacional. É muito número, muito acrônimo. Como é que a gente navega nisso sem se afogar? O segredo é não tentar decorar todos. É entender a história que cada grupo de índices conta. Vamos focar nos 3 capítulos principais dessa história. O primeiro é: a empresa consegue sobreviver no curto prazo. Isso é a análise de liquidez e endividamento. Sobrevivência. Gostei do foco. E qual o principal indicador aí? O mais famoso é o índice de liquidez corrente. A fórmula é simples. Tudo o que a empresa tem para receber no curto prazo, o ativo circulante, dividido por tudo que ela tem a pagar no curto prazo, o passivo circulante. A teoria diz que um resultado acima de 1 é bom. Mas espera aí. Antes você disse que uma empresa pode quebrar mesmo vendendo muito. Então, uma empresa pode ter um índice de liquidez ótimo e ainda assim não conseguir pagar as contas? Isso parece contraditório. Para que serve esse número, então? Essa é a pergunta de $1 milhão. E você está certo, o índice pode ser bem danoso, porque dentro do o que a empresa tem para receber, estão os estoques. E estoque não paga boleto, né? Você precisa vender, entregar e receber do cliente para ele virar dinheiro. Se o estoque está encalhado, a empresa tem um ativo valioso no papel,
um bom índice de liquidez corrente, mas zero dinheiro no banco. É a armadilha do estoque. Então, como é que a gente contorna isso? Usando um teste de estresse. Existe um índice mais rigoroso chamado liquidez seca, ou teste ácido. A lógica é a mesma, mas ele simplesmente tira os estoques da conta. Ele pergunta: se a gente não conseguir vender absolutamente nada do estoque, ainda assim conseguimos pagar as contas do próximo mês? É uma visão bem mais pessimista, mas muito mais segura da capacidade de sobrevivência da empresa. Ok, então sobrevivemos. Qual o segundo capítulo da história? O segundo capítulo é sobre risco e ambição. A pergunta é: de onde vem o dinheiro que financia a empresa e como ele está sendo usado? Isso é análise de endividamento e alavancagem. O índice de endividamento geral mostra de forma simples qual a porcentagem da empresa que pertence aos credores. Se o índice é de 60%, significa que para cada R$10 de ativos, R$6 foram financiados por dívidas. E dívida é sempre ruim, certo? Não necessariamente. E aqui está o truque mágico da alavancagem financeira. Existe um indicador chamado grau de alavancagem financeira, o GAF. Se ele for maior que 1, significa que a empresa está fazendo algo brilhante. Ela está pegando dinheiro emprestado no banco, a, digamos, 10% de juros ao ano, e investindo na própria operação, que rende 20% ao ano. Ela está ganhando dinheiro com dinheiro dos outros. Isso parece bom demais para ser verdade. Onde é que está o perigo? É uma espada de dois gumes. É genial quando funciona. Mas se a rentabilidade da operação cair abaixo do custo da dívida, se a operação passar a render 8% e os juros continuarem 10%, o modelo todo desmorona, de forma espetacular. A mesma alavanca que te impulsionou para cima, agora te joga no chão com muito mais força. É uma aposta de alto risco. Entendi. Sobrevivência, risco. E o terceiro capítulo deve ser sobre o prêmio, o resultado disso tudo. Exatamente. O terceiro capítulo é: essa operação toda está valendo a pena? A gente está ganhando dinheiro? Essa é a análise de rentabilidade. E aqui, para quem investe, um indicador é o rei, a rentabilidade do patrimônio líquido, ou RPL. E o que ele mede na prática? Paga absolutamente tudo e divide pelo capital que os sócios investiram no negócio. O resultado responde uma pergunta muito simples e poderosa. Para cada real que os donos colocaram na empresa, quantos centavos de lucro foram gerados este ano? É o placar final do jogo. Ele diz se a aposta dos sócios está se pagando ou não. Uau, então com só 3 ideias, liquidez, alavancagem e rentabilidade, a gente já consegue contar uma história bem completa sobre uma empresa. Sobrevivência, risco e recompensa. Perfeitamente resumido. Os outros zilhares de índices são, tipo, ferramentas especializadas. A gente pode olhar os prazos médios para entender em detalhe aqueles ciclos que a gente falou no começo, medindo em dias quanto tempo o estoque fica parado ou quanto tempo os clientes demoram para pagar. Mas o coração da história está nesse trio. Excelente. Agora, para fechar o painel de controle, tem um termo que todo mundo no mundo dos negócios já ouviu falar, mas que ainda gera muita confusão. EBITDA. Ah, o famoso EBITDA. A sigla em inglês significa lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Mas o importante não é decorar o nome. O material faz uma distinção crucial. EBITDA não é um índice, é um valor, uma medida de resultado. E por que ele é tão importante? Porque um fundo de private equity, por exemplo, parece obcecado com esse número. Porque o EBITDA é uma tentativa de medir a pura e bruta capacidade de geração de caixa da operação da empresa. É como se a gente quisesse saber a potência do motor do carro sem se preocupar com a eficiência do câmbio, o tipo de pneu ou o peso dos acessórios. Ele remove os efeitos das decisões de financiamento, que são os juros, das políticas de impostos de cada país e das regras contábeis de depreciação. Ou seja, ele tenta responder: se essa operação estivesse num vácuo, sem dívidas e sem governo, quanto caixa ela conseguiria gerar por conta própria? É uma ótima forma de colocar. Ele nivela o campo de jogo e permite comparar a eficiência operacional de uma empresa no Brasil com uma na Alemanha, por exemplo, que tem estruturas de impostos e financiamento completamente diferentes.
Ele mostra o potencial bruto da máquina de fazer dinheiro. Fantástico. A gente percorreu um longo caminho. Começamos com aquela parede de números e agora temos um kit de ferramentas poderoso. Entendemos que é preciso arrumar a casa, analisar os ritmos do negócio com os ciclos, usar as lentes da análise vertical e horizontal e, o mais importante, focar na história central contada pelos índices de sobrevivência, risco e recompensa. É realmente um mapa para traduzir números em narrativas. Sem dúvida. A análise de balanços nos dá a gramática e o vocabulário para ler a história que os números estão contando. É uma habilidade transformadora. Mas, para concluir, toda essa análise quantitativa nos deixa com uma reflexão final. Qual seria? O material nos mostrou como calcular dezenas de índices que pintam um retrato numérico incrivelmente detalhado da saúde de uma empresa. Mas isso levanta uma questão importante. Todos esses índices fornecem um retrato numérico da saúde de uma empresa. Mas até que ponto os números, por si só, contam a história toda? O que poderia estar acontecendo por trás de um índice de liquidez perfeito ou de uma alavancagem favorável que os números não revelam?